cultural. Acontece que esse tema é muito amplo aqui no Brasil, então seria necessário vocês pesquisarem as causas, o conceito e a definição desse tema antes de começar o seu texto, e assim você conseguiria estruturar uma boa tese. No caso do vestibular, é necessário que vocês façam as anotações necessárias dos textos de apoio. Na hora de estruturar o seu texto, é muito importante que você pesquise e coloque acontecimentos atuais que promoveram repercussão, apelo social ou comoção. Além de tudo isso, você não pode esquecer de mostrar o seu senso crítico e mostrar para o seu leitor que você sabe o que é apropriação, como ela se dá no Brasil, quais as consequências. Existe um campo de amplas possibilidades e de diferentes perspectivas e conhecimentos de outras áreas são bem-vindos para enriquecer seu texto e assim você mostrar o seu ponto de vista para o leitor. O mais importante de tudo isso é você trazer o resgate histórico da cultura afro e como ela se perdeu na sociedade e por conta do pouco reconhecimento que ela tem. Por fim, é necessário que o seu texto se conclua com uma boa proposta de intervenção. E assim, com todos esses passos, você vai conseguir elaborar uma redação nota 1000, como a que fizemos para exemplificar para vocês. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês os 2 primeiros parágrafos do nosso texto. No primeiro parágrafo, uma coisa que é muito importante para obter uma nota 1000 é que seu contexto e sua tese fique claro. É muito importante lembrar também que no primeiro parágrafo do seu texto é importante que você coloque 2 pontos finais, em que ao começo de cada um você coloque algum conectivo no meio. Pode ser ademais, todavia, contudo, conquanto, portanto, o que mais se adequar no seu texto. No nosso contexto, a gente explicou desde onde veio essa apropriação cultural, que se deu por heranças históricas, influências indígenas, europeias e uma influência africana, que isso é meio que a base da cultura da nação brasileira. Na nossa tese, a gente deixou bem claro do que o segundo e terceiro parágrafo ia retratar. Então, a sua tese, ela tem que ser basicamente meio que um resumo, uma ideia do seu texto inteiro. Tanto que na tese a gente diz assim: devido ao eurocentrismo, há uma exaltação de tudo que vem do branco e o desprezo de outras culturas. Assim, um adereço é banalizado quando usado por um negro e idolatrado quando usado por um branco. Então, vocês podem perceber que a nossa tese, ela foi iniciada por um conectivo, ela meio que foi nosso último ponto final do nosso primeiro parágrafo. Então, nosso contexto e a nossa tese ficaram da seguinte forma. Ordinariamente, um assunto colocado em pauta é a repercussão da chamada apropriação cultural. Afinal, as pessoas se cansaram de ver certos elementos e símbolos da cultura afro-brasileira sendo utilizados sem respeito e simbologia. Ademais, desde a colonização, a cultura da nação brasileira sofre influência africana, europeia e indígena. Entretanto, devido ao eurocentrismo, há uma exaltação de tudo que vem do branco e o desprezo de outras culturas. Assim, um adereço é banalizado quando usado por um negro e idolatrado quando usado por um branco. No segundo parágrafo, a gente também vai usar 2 pontos finais. Os 2 também são acompanhados de conectivos. No segundo parágrafo, a gente meio que vai responder ao primeiro parágrafo, a tudo que a gente contextualizou e fez a nossa tese. Tanto que no primeiro parágrafo a gente vai falar quando se dá uma apropriação cultural, quem são os responsáveis por isso, por se apropriar da cultura de uma pessoa. A gente também vai falar sobre o porquê isso é meio abominável para a sociedade, porque isso é um tema de redação, porque é algo tão problemático assim. Comprovando tudo isso da seguinte forma. Em primeiro lugar, o processo de apropriação cultural se dá quando o grupo historicamente dominante marginaliza uma etnia, tomando seus símbolos e práticas abomináveis aos olhos da sociedade. Outro sim, após o grupo marginalizado abandonar tais práticas, o mesmo grupo responsável pela marginalização passa a se apropriar de tais símbolos antes condenados. Assim, tentam tornar a cultura atrativa para a maioria da população e, deste modo, conseguir o lucro. Assim, nós chegamos no terceiro parágrafo da conclusão. Ele é o segundo parágrafo de argumentação. Por conseguinte, o debate sobre a apropriação cultural ultrapassa as fronteiras de uma discussão individual sobre as pessoas brancas podem ou não usar a simbologia afro. Trata-se principalmente de uma discussão sobre racismo, etnocentrismo, capitalismo e sobre o uso que instituições como a indústria da moda fazem com a simbologia de um povo, pois não é sobre usar,
mas sim sobre exercer poder sobre uma cultura. Sendo assim, agora é negra, mas o negro não está na moda. Então, esse parágrafo, ele tem 3 conectivos e 3 sentenças. Ele explica por que a apropriação cultural tem que ser discutida e ele traz um fato do cotidiano de todo mundo, que é a indústria da moda, como um dos fatores que leva à apropriação cultural. Ele retoma o título do texto, que é algo muito importante em uma redação nota 1000. Isso quer dizer que o seu texto dialoga com o título que você escolheu. Então, o título do texto não é sobre usar, é sobre poder. E aí ele diz: pois não é sobre usar, mas sim sobre exercer poder sobre uma cultura. E aí no final ele diz: sendo assim, a moda agora é negra, mas o negro não está na moda. E aí isso dá espaço para conclusão. Em suma, a apropriação cultural retira a essência simbólica dos elementos afro, que assim passam a ser apenas objetos de desejo e uma aresta do cubo capitalista. Portanto, cabe ao Ministério da Educação inserir o estudo sobre povos africanos no currículo escolar, assim como discussões nas aulas de sociologia sobre a importância da cultura afro na sociedade. Ademais, o Ministério da Cultura deve incentivar a produção afrodescendente para promover a diversidade cultural e juntar uma nação. A cultura forma sábios, a educação, homens. Louis Bonaparte. Para a conclusão ser completa, ela precisa de alguns fatores. Primeiro, de uma síntese de tudo que você já apresentou na sua redação. É muito importante usar propositivos, agentes sociais e proposta de intervenção. Nesse exemplo, nós temos 2 propositivos, então cabe ao Ministério da Educação, o Ministério da Cultura deve incentivar, e por sua vez, os 2 ministérios são os agentes sociais. A proposta de intervenção desse tema dá-se pelo incentivo à educação e à cultura. A cultura forma sábios, a educação... No final do nosso texto, nós chegamos a uma estrutura narrativa bem adequada. Tanto que o contexto e a tese têm o total de 7 linhas, assim como a conclusão, que se liga com a proposta de intervenção. E os 2 parágrafos de argumentações se totalizaram no total de 7 linhas. E está bem estruturado, logo tem 7, 6, 6 e 7.